Hoje, vamos mergulhar na história de um produto que transcendeu sua função original e se tornou um verdadeiro ícone global, o Tang. De um simples pó colorido, ele conquistou lares e até o espaço, deixando uma marca indelével na cultura popular. É uma jornada fascinante que nos mostra como a inovação e a percepção podem transformar algo comum em lendário. O Tang é um exemplo clássico de como um produto simples pode se tornar uma lenda. Ele não é apenas um refresco, é uma parte da memória afetiva de muitas gerações. Sua praticidade e sabor o transformaram em um item indispensável em cozinhas ao redor do mundo. Essa simplicidade, combinada com uma história única, é o que o elevou ao status de lenda. Mas antes de toda a fama e do status de lenda, o Tang nasceu em um laboratório, fruto de pesquisa e desenvolvimento. Sua origem remonta a um período de intensa inovação, onde cientistas buscavam soluções práticas para o dia a dia. Essa fase inicial, longe dos holofotes, foi crucial para moldar o que o Tang se tornaria. É a prova de que grandes ideias muitas vezes começam em ambientes controlados, antes de ganharem o mundo. E aqui chegamos a um ponto crucial, o mito da NASA. Muitos acreditam que o Tang foi criado pela Agência Espacial, mas isso não é verdade. Ele já existia antes de ser adotado pelos astronautas. Essa associação, no entanto, foi um divisor de águas para a marca. Ela mostra como a percepção pública pode ser moldada por narrativas, mesmo que não sejam totalmente precisas. A verdade é que a NASA apenas o utilizou, mas essa ligação foi poderosa. Apesar de não ter sido criado pela NASA, o espaço transformou a marca Tang para sempre. A associação com os astronautas e as missões espaciais deu ao produto um status de modernidade e inovação. Essa visibilidade inesperada catapultou o Tang para um novo patamar de reconhecimento global. É um testemunho do poder do marketing e da capacidade de uma marca de se reinventar através de associações estratégicas. E essa transformação não parou por aí. A jornada da Tang, que começou nos Estados Unidos, é um exemplo fascinante de como um produto pode transcender suas origens. Inicialmente, ela era uma bebida para astronautas, um símbolo de inovação e praticidade. Mas a verdadeira virada aconteceu quando a marca olhou para além de seu mercado doméstico. A expansão global não foi apenas uma questão de vender mais, foi uma estratégia de sobrevivência e crescimento. Essa mudança de foco foi crucial para o futuro da Tang. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Essa aposta em mercados emergentes, que se tornou a salvação da Tang, é um capítulo à parte. Enquanto nos Estados Unidos a marca perdia terreno, em países em desenvolvimento ela encontrava um terreno fértil. A Tang se tornou um produto acessível, prático e saboroso para milhões de pessoas. Essa estratégia não só resgatou a marca, mas a impulsionou a um novo patamar de sucesso. Foi uma lição clara de que, às vezes, a solução está onde menos se espera. E o Brasil, nesse cenário, desempenhou um papel fundamental. O Brasil, de fato, virou uma peça central nessa estratégia global da Tang. Aqui, a marca encontrou um público receptivo e uma cultura que abraçou o refresco em pó. A Tang se adaptou aos sabores e costumes locais, tornando-se parte do dia a dia das famílias brasileiras. Essa conexão profunda com o mercado brasileiro foi um dos pilares para o renascimento da marca. E essa presença no Brasil não foi por acaso, ela teve um ponto de partida estratégico. Curitiba, no Paraná, se tornou uma base estratégica para a Tang, um verdadeiro centro de operações para a América Latina. A escolha da cidade não foi aleatória, ela oferecia a infraestrutura e a localização ideais para a distribuição e o desenvolvimento de produtos. A partir de Curitiba, a Tang conseguiu gerenciar suas operações em toda a região, adaptando-se às particularidades de cada país. Essa centralização estratégica foi um diferencial. E foi essa base que permitiu a Tang alcançar a liderança. Com essa estratégia bem definida, a Tang dominou a categoria de refrescos em pó, tornando-se sinônimo do produto em muitos lugares.
A marca não apenas vendeu, ela criou um hábito de consumo, uma preferência que se consolidou ao longo dos anos. Essa liderança não veio por acaso, foi resultado de uma combinação de adaptação, estratégia e um profundo entendimento do consumidor. E o segredo por trás de todo esse sucesso é algo que podemos aprender. A história nos mostra que a chave para a sobrevivência, seja de uma espécie ou de uma marca, sempre foi a adaptação. Pense bem, quem não se reinventa, fica para trás. É um ciclo natural, onde a estagnação é o verdadeiro inimigo. As marcas que hoje são gigantes, um dia foram pequenas e souberam se moldar. Elas entenderam que o mundo muda, e com ele, as necessidades e desejos das pessoas. E é exatamente essa capacidade de se adaptar que vamos explorar agora. E quem são as pessoas que mantêm essa marca viva hoje? Não são apenas os consumidores tradicionais. Existe uma nova geração, com novos hábitos e novas expectativas. Eles buscam mais do que um produto, querem uma experiência, um propósito. Entender quem é esse público e o que ele valoriza é crucial. Porque o sucesso de uma marca não está só no que ela vende, mas em quem ela representa. E essa representação está em constante evolução. O segmento de mercado, que antes parecia tão estável, mudou de cara. Novas tecnologias, novos concorrentes e, principalmente, um consumidor mais exigente e informado. Não dá para ignorar essas transformações. O que funcionava antes, talvez não funcione mais. É preciso olhar para o cenário atual com olhos críticos e abertos para o novo. Porque o mercado não espera, ele simplesmente avança. E as marcas precisam avançar junto. Diante de tudo isso, o futuro não é desaparecer, mas sim se reinventar. Não se trata de abandonar a essência, mas de encontrar novas formas de expressá-la. É como uma fênix que renasce das cinzas, mais forte e mais relevante. A reinvenção exige coragem, criatividade, acima de tudo, a capacidade de ouvir o que o mercado está dizendo. Porque só assim uma marca pode garantir sua longevidade. Mas essa reinvenção tem um risco. E o maior risco, meus amigos, está na percepção do consumidor. Não importa o quão bom seu produto seja, se o público não o enxerga assim. A percepção é a realidade. Uma marca pode ter a melhor estratégia, mas se a imagem que ela transmite não se conecta com o desejo do consumidor, todo o esforço pode ser em vão. É um jogo de confiança, onde cada detalhe importa. E essa confiança, uma vez perdida, é muito difícil de ser recuperada. O Tang não é só um produto, ele é um pedaço da nossa história, um negócio que se reinventa em um verdadeiro termômetro social. Ele nos mostra como as marcas se conectam com a memória afetiva das pessoas, indo muito além do sabor. Essa conexão profunda com o consumidor é o que permite a uma marca se manter relevante por tanto tempo. E é essa capacidade de se adaptar e de tocar o coração do público que define o sucesso. Mas, afinal, o que acontece quando o produto em si, o pó, já não é o protagonista? Depois de décadas dominando as prateleiras, a pergunta que fica é: o que vem depois do pó? O Tang, que já foi sinônimo de praticidade, agora enfrenta um novo cenário. A evolução do mercado e as novas demandas dos consumidores nos forçam a olhar para o futuro. Não se trata apenas de mudar a embalagem ou o sabor, mas de repensar o propósito da marca. É um desafio que muitas empresas enfrentam. Como se manter relevante quando seu produto principal já não é o único ou o mais desejado? E essa reflexão nos leva a um ponto crucial. Estamos vivendo o fim de uma era para o Tang, ou seria o início de uma nova reinvenção? A história do Tang nos mostra que a capacidade de se adaptar é fundamental para a sobrevivência de qualquer marca. Ele pode não ser mais o mesmo, mas sua trajetória é um lembrete poderoso. As marcas que entendem as mudanças e se reinventam, mantendo sua essência, são as que permanecem na memória e no mercado. O futuro é incerto, mas a reinvenção é a única certeza.